E aí, pessoal? Gente, uma dicasinha para quem vai fazer a redação do Enem. Uma das questões que são muito importantes, na verdade é a questão mais importante da prova, eu acho, que é a prova de redação, que é um texto dissertativo argumentativo. Pessoas, leiam os modelos de redação nota 1000, porque assim você vai observar como é a estrutura, como são as nuances, quais são os tipos de argumentos que são válidos em um âmbito geral, até porque a prova do Enem ela tem um cunho social. Então, várias citações, vários tipos de argumentos, eles comungam em diferentes temas. Então, faça isso. Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais uma dicasinha de redação, tá? Tem alguns alunos que têm muita dúvida como começar uma redação. Não existe uma receita de bolo. Você pode começar com uma alusão histórica, você pode começar com a citação, você pode começar falando do próprio tema. E quando você for escrevendo, vai chegar um tempo que você vai acabar encontrando até seu próprio modelo de redação. Quando eu estudava para o Enem, eu já tinha praticamente o meu pontapé inicial, como é que eu começava a falar sobre algo. Eu começava mais ou menos assim: no tecido social pós-moderno, pode-se constatar com nitidez inúmeras questões concernentes a... Aí eu já começava a falar sobre o tema a partir disso. Então, essa foi a forma com que eu encontrei. Então, você estudando, praticando, se esforçando, vai encontrar a sua própria forma. Então, vai lá com tudo, porque na introdução é onde nós temos a tese, a ideia central. E apresentá-la da forma correta é importantíssimo. E aí, pessoal, a dica que eu trago hoje é sobre os conectivos. Conectivos são palavras ou termos que são utilizados para linkar, né, frases, períodos, parágrafos, dentre outros. Os conectivos dependem da sua função. Se você quiser explicar alguma frase, é um conectivo de explicação. Se você quiser contradizer uma ideia, você tem que utilizar um conectivo de contradição. Se você quiser acrescentar informações, você utiliza um conectivo de adição e assim vai variar. Você tem que aprender os conectivos para dar coesão ao texto. Sempre que você quiser explicar algo, utilize o visto que, dado que, pois. Se você quiser ter uma ideia contrária, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. Se você for acrescentar informações, além disso, além do mais, para mais, de mais a mais, dentre outros. Então, utilize os conectivos. Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma dica de redação. Pessoal, evite repetir demasiadamente a mesma palavra no seu texto. Pessoal, não tem corretor que aguente. Para isso, você pode utilizar os pronomes ou os sinônimos. Por exemplo, em uma redação sobre educação, ao invés de você ficar, não sei o que os alunos, não sei o que os alunos, coloque os alunos, os estudantes, os educandos, os discentes, nessa mesma redação. Não fique repetindo, não sei o que a escola, não sei o que a escola. Tem a escola, tem o ambiente escolar, instituição de ensino, instituição educacional, espaço físico e intelectual, porque dessa forma você vai estar mostrando para o seu corretor que você tem um amplo vocabulário, e isso é adquirido, lógico, através da leitura. Olá pessoal, boa tarde. Gente, ontem eu compartilhei com vocês, uma publicação de como nós podemos aumentar o nosso repertório sociocultural, que inclusive faz parte da competência 2 do Enem, E essa competência 2 exige o quê? Que você compreenda a proposta daquele texto e que você aplique conhecimentos de várias áreas do saber. Por isso que você lê temas políticos, históricos, sociais, culturais, científicos. Vai ajudar bastante a você compreender. Uma dica que eu deixo bem clara é que quando você estiver escrevendo, coloque uma citação que seja pertinente ao tema. Eu vejo muitos alunos decorando inúmeras citações, mas joga no Enem, joga na prova da redação quando está escrevendo, só para deixar o texto bonito. Não fica bonito. Só uma coisa, eu preparei uma lista de livros para ajudar vocês a melhorar o repertório sociocultural. Se liga. Olá pessoal, boa tarde. Passando aqui para dar mais uma dica de redação, vídeo final dessas séries de vídeos sobre redação. E eu venho hoje falar sobre proposta de intervenção. Ela se encontra no último parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo. E para você fazer uma conclusão bem feita, você tem que retomar a tese e ter uma proposta de intervenção, que é a solução para o problema que está sendo apresentado.
Sugiro que essa proposta tenha que ser clara, objetiva e detalhada. Também respeite os direitos humanos. Para que isso aconteça, você saiba exatamente, leia sobre a Declaração Universal, leiam sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também leiam o artigo 5º da Constituição Federal. Como não dá tempo ler muitos artigos, esse eu considero o mais importante. Se der tempo também leia o artigo 6º. Essa parte é muito importante porque ela exige que você esteja linkando, né, todas as outras partes do texto e que no final você consiga casá-las, né, e seja detalhado, seja bem objetivo. Essa foi a parte que eu perdi meus 20 pontos na época que eu fiz o Enem em 2017 e eu não quero que vocês percam os de vocês. Então vão lá, sucesso!